Então, Salmo 81, versículo 7, já que todo mundo achou, mas ninguém profetizou na minha vida. Então, vamos lá. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Qual palavra que você define essa rápida leitura de Salmo 81? Qual palavra que você poderia falar comigo assim? Qual que mais se repetiu? Qual foi a advertência do Senhor para nós? Oi? Ouvir. Deus está falando da importância de ouvir. Quantos de vocês querem ouvir? Quem tem o hábito de falar mais e ouvir de menos? Quem conhece alguém que fala muito e escuta de menos? Faz assim com a mão, deixa eu ver assim. Oh, meu Deus do céu. Qual é o problema de falar muito e ouvir de menos? Qual que você acha? Dá uma olhadinha para o Salmo 81, com carinho agora. Olha para o Salmo 81, eu quero construir algo com você. Preciso que você venha junto comigo. Dá uma olhadinha para o Salmo 81. Quais as promessas que Deus está falando aí? O que Ele vai fazer? O que Ele quer fazer? Quais as promessas que estão explícitas nesse texto para nós? Dá uma olhadinha, por favor. Fala para o seu irmão do seu lado. Achou uma promessa, fala para o seu irmão, olha que promessa boa essa aqui. Ele quer o quê? Sustentar. Falaram comigo aqui que Deus quer nos sustentar. Quem quer ser sustentado por Deus aqui? Amém. Uau, isso é bom. Me fala uma outra promessa. Diga para mim. Rápido. Vai, você achou? Livramento. Quem precisa de livramento aqui? Opa, olha aí. Oi? Derrotar os inimigos. Quem tem inimigo aí? Quem tem um chato pegando no seu pé aí que você gostaria que Deus fulminasse? Amém? Não, assim, a gente não fala isso, mas lá no fundo a gente quer que aconteça isso, né? Então alguém que você fala assim, meu Deus, esse cara enjoado, que moço enjoado. Ele já é salvo em Jesus, de repente a gente fica tentado em falar assim, Senhor, leva logo, ele já é salvo. Então, amém. O mundo seria melhor sem esse cara, sem essa moça, né? Brincadeira, estou só brincando, fazendo você rir um pouquinho. Não pense dessa forma, senão você está pecando, tá bom? Mas olha que coisa interessante. O salmista, ele descreve para nós uma cena e uma frase muito comum. Ele fala a respeito de ouvir. Mas não é ouvir qualquer voz. Ele fala de ouvir os trovões. Aliás, o Salmo 81 fala que saiu uma voz no meio dos trovões. Trovões é uma epifania da manifestação de Deus. Deus, ele fala no silêncio. Deus, ele fala no meio dos trovões. Deus, ele fala através do vento. Então, essas são algumas expressões quando Deus está falando. Quando nós observamos e lemos, por exemplo, Moisés, quando foi chamado para subir no Monte Sinai, havia no monte fumegante, havia lá fogo, havia trovões, havia muito barulho. Mas Deus estava chamando o seu povo para subir até Ele. E porque o povo olhava para o Monte Sinai e ele estava em erupção, ele teve medo. O povo teve medo de ouvir Deus. E o povo falou assim, Moisés, vai você e seja você boca de Deus para a gente. Vai lá você, a gente vai ficar aqui, mas sobe você, vai você diante de Deus. Quantos já praticaram isso que eu vou dizer aqui, ou já conhece alguém que falou isso? De repente a pessoa está passando por uma prova tão grande, ele encosta do lado de alguém que é uma pessoa de oração,
e ele fala com ela assim: ô Priscila, você vai lá no monte hoje? Vou subir no monte, ora por mim, por favor. Quantos já pediram para orar por você aí? Quantos já pediram para orar por você? Ou pediu para orar por alguém? E quantos de vocês ficaram só pedindo para orar e nunca orou? Tem esse daí, eu peço para orar, mas eu não entro no lugar da oração. Pois então, eu quero continuar afirmando para você um propósito e quero trabalhar com você a importância de saber ouvir. Nós estamos trabalhando com vocês há um bom tempo, que o propósito que Deus estabeleceu para mim e você é que nós possamos permanecer nele. Deus não nos chamou para fazer coisas para Ele, Deus nos chamou para estar com Ele. Domingo passado, eu falei com vocês que existem duas maneiras de nós fazermos. Fazemos como o fruto de uma essência, então é um processo natural nosso fazer, ou fazemos simplesmente pelo nosso esforço, como quem quer merecer algo. Aquele que anda fazendo as coisas para Deus, para merecer algo, ele ainda não entendeu o lugar da graça na vida dele. Ele acredita que todo o favor de Deus é mediante ao seu esforço próprio. Por isso ele se esmera em fazer muitas coisas para Deus, a fim de chamar a atenção de Deus de uma tal maneira que Deus se compadeça dele e Deus então faça uma benfeitoria para ele. Na realidade, tudo já foi feito em Cristo Jesus. Toda a riqueza da glória está em Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Todas as bênçãos estão em Jesus. E quando Deus nos deu o Filho para morrer por mim, por você, e quando a Bíblia declara que Ele é o nosso irmão, que Ele é o primogênito, ou melhor, Ele é o unigênito que se tornou o primogênito de muitos irmãos, então Ele diz a respeito de um estado de uma herança, e quando Ele fala sobre uma herança, Ele está dizendo que tudo que é de Jesus é meu e é seu. Isso é bom para você ou é ruim para você? Ruim? Olha que coisa incrível. Toda herança, ela não é fruto de merecimento. Ninguém merece uma herança. A herança, ela vem para você por quê? Mas você herda por quê? Porque você é filho. O fato de você ser filho te constitui um herdeiro. Então, eu nasci, sou herdeiro. Tudo que é do meu pai, agora é meu. Você fez alguma coisa para merecer isso? Você trabalhou para isso? Vamos pensar em meios naturais. Pensa no seu pai, por favor. O que o seu pai deixou e o que o seu pai está deixando para você? Pensa um pouquinho. Vá lá na casa dos seus pais agora, por favor. Quantos dos pais de vocês estão deixando apartamento para vocês? Faz assim com a mãozinha assim, apartamento. Meus pais estão deixando apartamento para mim. Faz assim com a mãozinha. Só tem um aqui? Rapaz, só um pai que deixou apartamento. Ali também, aqui. Pai está deixando apartamento. Ou você, como pai que tem filho, que já tem um apartamento, você está deixando um apartamento para o filho. Quantos estão deixando uma empresa para o filho? Empresa. Deixar uma empresa para o filho. Faz assim com a mão, deixa eu ver. Vai, gente. Meu Deus. Ixi, rapaz. Então, quem recebeu dívida do pai? O pai está deixando dívida. Eu acho que agora a gente vai levantar mais a mão. Dívida. Então, olha, tanto a dívida quanto a bênção do apartamento é uma herança. Nós recebemos porque somos filhos, mas quem se esforçou para ter são os nossos pais. Em Cristo Jesus é a mesma questão. Eu não me esforço para ter nada, eu apenas sou filho e a recebo. Só que eu preciso de ter uma consciência de filho para entender a minha identidade e compreender o meu lugar. Porque você pode ter direito a muitas coisas, mas se você não tem entendimento daquilo que é seu por direito, você sempre vai ficar como filho de um rei, um príncipe, vivendo como um mendigo qualquer. Você vai se tornar um pedinte da casa de Deus, sendo que você é um príncipe de Deus. Oh, meu Deus, isso é bom demais. Isso aqui era para você rodar na cadeira agora, para você dar uma rajada de mistério. Veja, você é um príncipe de Deus. Vocês não estão acreditando, eu acho que eu vou embora. Eu vou embora. Então, Priscila, prega aqui. Eles não estão entendendo. Você é um príncipe de Deus. Você pode se alegrar nisso? Amém? Por que você está tendo dificuldade de falar glória a Deus, amém, dá um rodopio de mistério? Porque
provavelmente nós não nos enxergamos dessa maneira. Aí é como se fosse algo novo que eu falei para você. Aí o seu tico e o teco estão processando. Como é que é? Príncipe? O que significa príncipe? Não, eu não sou isso. Você é um príncipe de Deus. Você é alguém que Deus quer manifestar bondade e riqueza. Aliás, tudo é teu. Então veja, há uma distância entre ter o direito e possuir aquilo que é meu de direito. O que nós precisamos entender é que eu sou herdeiro e tudo é meu, é direito meu. Então eu tenho herança, é meu, porque o Pai conquistou para mim. Agora, mediante isso, quando eu saio deste lugar de entender herança, eu preciso também entender outra coisa. O meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele é acessível a mim. Talvez você tenha tido um pai que não era acessível a você, ou talvez você nem conheceu o pai que você teve. E é muito natural, consciente ou inconscientemente, que nós projetamos para Deus a imagem do nosso pai natural. Mas a grande verdade é que Deus é um pai bom. Por isso nós cantamos, Tu és bom. E a grande verdade é que Deus ele é muito acessível. É tão verdade isso, que Deus não habita mais por templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de você. Isso é tão poderoso, que eu já não preciso mais ficar orando, dizendo assim, Deus, vem até a mim. Ele já está em você. Então, quando eu parto desse pressuposto de que Deus ele não precisa vir em mim, mas Ele está em mim, então eu começo a entender que Deus flui através de mim. E eu não preciso então ficar gritando para Deus, porque na realidade Deus está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, então as coisas todas acontecem dentro de mim. Nada vem de fora, mas tudo vem de dentro, e de dentro se manifesta. Você entendeu aí? Amém. Glória a Deus, amém, aleluia. Então veja, quando eu tenho uma consciência de quem é Deus, e como eu começo a entender a grandeza de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a minha identidade de filho, quando essas coisas elas começam a ser verdades dentro de mim, o que vai fluir a partir de mim? Aquilo que eu creio. Então veja, todas as promessas de Deus feitas para mim são verdadeiras. Por que então eu não fluo nas promessas? Porque eu ainda duvido delas. Ou pelo menos eu duvido que elas são para mim. Talvez seja para você e não para mim. E se eu estou agindo desse princípio de acreditar que as promessas são para vocês e não para mim, então eu jamais vou viver a promessa de Deus. Porque eu não tenho a fé que faz com que ela se manifeste em mim. Porque quando eu me aproximo dele, eu tenho que acreditar em Deus e que Ele é galardoador daqueles que o temem e daqueles que o buscam. Então veja, quando eu entendo quem Deus é, e quando eu compreendo que Ele é acessível, que Ele habita dentro de mim, então o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele cabe exatamente dentro de você. Ele é vivo dentro de você, e Ele fala dentro de você. E quando eu começo a ouvir Deus, então o que acontece comigo? Uma revolução. Porque o ouvir de Deus vai gerar para mim uma vida de princípios e valores coerentes ao coração do meu Pai. Então, Jesus ele fala e explica muito aos seus discípulos e a nós. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, ele fala sobre a vida da oração. Ele ensina o Pai Nosso, mas ele fala o lugar para orar. Ele fala do lugar secreto. E quando ele fala do lugar secreto, é aquele lugar da intimidade. Ele fala do quarto, porque o quarto é o lugar da nossa intimidade. O quarto também é o lugar do nosso descanso. Então, todas as vezes que eu estou com Ele, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, eu tenho descanso. E o mais incrível disso é que o Pai, Ele deseja que nós conversemos com Ele. O Pai, Ele deseja que nós estejamos prontos a relacionar com Ele, porque Ele quer se relacionar conosco, mas Ele fica sempre aguardando eu e você falarmos com Ele. De algumas maneiras, Ele nos provoca algo.
De alguma maneira, por exemplo, você está passando um dia atribulado. Talvez você teve um dia atribulado hoje. Talvez você teve um dia exausto. E talvez você entrou nesse lugar por causa desse dia. E você fala assim, meu Deus, eu preciso saber, sei lá, eu devo ter chutado alguma macumba, eu devo ter feito algumas coisas das minhas vidas passadas, jogado pedra na cruz, está tudo errado para mim. Aí você fala assim, vou na igreja. Eu vou na igreja porque Deus vai falar comigo. Mas talvez Ele está falando com você em tantos lugares, em tantos meios, que você está com um problema de ouvi-lo. Você está com problema de ouvido. Porque Deus fala o tempo inteiro. Até nas suas lutas e batalhas, Deus está falando com você. Ele não está falando com você porque você não pergunta as coisas para Ele. Então, de repente, aconteceu uma situação inusitada com você hoje. Por que você não pergunta para Ele, Pai, por que aconteceu isso comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? O que o Senhor quer falar comigo a partir disso? Acho que essas são perguntas inteligentes, de quem acredita que Deus está dentro de você. Então, em todo momento, eu posso fazer perguntas inteligentes para Ele. Em todo momento, eu posso olhar para Ele e bater um papo com Ele, conversar com Ele. Porque em todo lugar é meu lugar secreto. Todo lugar é o lugar onde Ele está. Deus está em todos os lugares. Porque você vai em vários lugares. Então, em todos os lugares que eu estou, Ele está comigo. Aonde eu entro, Ele entra comigo. De onde eu saio, Ele sai comigo. Em todo momento, Deus está comigo e está com você. Mas o que nos atrapalha de ouvir a voz de Deus? Porque se o segredo do sucesso é ouvir, e se nós não estamos tendo tanto sucesso na nossa vida, então há algo sintomático, nós estamos com um problema de ouvido. Nós estamos surdos. Nós não estamos ouvindo, ou não queremos ouvir o que Ele está dizendo. Talvez nós estamos querendo que Deus fale com a gente aquilo que nós queremos de fato ouvir. E nem sempre Deus, ou quase sempre, Deus não vai falar comigo nem com você aquilo que você quer ouvir. O Salmo ele é muito claro, ele vai dizer o seguinte, que o sucesso está no ouvir. E o fazer é fruto e processo de quem escuta. Vamos ser sinceros? Pergunta essa pessoa bonita que está do teu lado, fala assim, você já deu com burros na água? Porque fez as coisas sem consultar Deus? Você já errou na vida? Você já escolheu errado? Você já foi por caminhos que levaram para você só sofrimento? Você já sofreu na vida? Quantos de vocês já sofreram na vida? Deixa eu ver assim. Por que vocês sofreram? Talvez, pode ser desobediência, que ela é fruto de ouvir e não atender aquilo que Ele diz. Mas talvez possa ser por causa de uma surdez. Eu nem ouvi. E nem quero ouvir. Olha que interessante que no Salmo 81 ele fala. Deus está falando o seguinte, eu queria falar com o meu povo. Eu queria ter vocês perto. Porque se vocês ouvissem a minha voz, eu ia resolver todos os problemas de vocês. Se vocês ouvissem a minha voz, não ia haver inimigos prevalecendo contra vocês. Vocês iam viver tempo de paz, de abundância, de prosperidade, e isso ia durar para sempre. Mas tem um texto que me chamou a atenção, porque ele fala assim, no versículo 12, assim, que Deus ele fala tantas e tantas vezes comigo e com você, e nós endurecemos o nosso coração a respeito do que Deus disse. Chega um tempo, Deus faz assim, já que você quer isso, então receba. Vou contar para você um caso. O pastor Cote contou essa história verídica. Ele estava numa conferência e ele estava ministrando sobre cura e libertação. E ele ficou sabendo que havia uma mulher que estava no meio dessa conferência. E essa mulher, ela era casada, filhos, tinha um amante. E o coração da mulher era um coração de quem estava inquieto, porque ela queria saber de Deus o que ela deveria fazer. A pergunta dessa mulher era, eu devo permanecer casada
ou eu devo fugir com o meu amante? Essa era a angústia do coração dessa mulher. E ela vai para uma conferência. E naquela conferência o pastor pega a Bíblia e ele lê o seguinte trecho: chamado de Deus a Abraão. Lembra? Sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tão logo essa mulher pegou essa palavra e ela disse assim: pronto, Deus falou comigo que eu tenho que largar o meu esposo e meus filhos para morar com meu amante. Deus falou com ela? Falou ou não falou? De certa forma ele falou segundo a obstinação do coração daquela mulher. De certa forma ele entregou aquela mulher à obstinação do seu coração. Porque ela queria aquilo. Deus não disse para fazer isso. Mas ela estava toda feliz porque Deus falou comigo. Como eu sei que Deus não falou com ela? Pelo caráter de Deus, pela santidade de Deus e por quem Deus é. Por isso, se nós não conhecermos Deus no seu caráter, na sua santidade, na sua bondade, qualquer voz estranha, nós só tomamos como voz de Deus. Porque aí eu descubro um Deus. Não é nem um diabo. É o Deus do ventre. Conhece esse Deus do ventre? Quem conhece esse Deus do ventre? Quem conhece? Conhece não? Não é daquelas meninas que ficam dançando, aquele negócio de dança do ventre, não. O Deus do ventre é o Deus que tem a sua cara. Ela é igualzinho você, porque Ele é você. Algumas pessoas, elas fazem parte de rebanhos, mas elas não têm pastor que as guie. Quem guia essas pessoas? Quem? O ventre. O ventre é o pastor dessas pessoas. Elas não têm pastor. Porque elas sempre fazem o que elas querem fazer. Mas em João diz que as ovelhas escutam a voz do pastor. Então diz que aquele que é ovelha de um aprisco, ela dá ouvidos a quem pastoreia. Ela escuta a voz daquele que cuida. E esse cuidado faz com que essa pessoa não se desvie. Mas nós temos entendido e compreendido e estando convivendo com tanta gente que o ventre delas próprias se tornou o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor. Ela é governada pelo seu apetite. Ela é governada por aquilo que ela quer fazer. E ela faz o que quer fazer. Um dia desses, eu e minha esposa conversando, e batendo papo a respeito de várias coisas, ela fez menção de uma determinada situação, e eu falei com ela assim: amor, coração obstinado, não adianta ir atrás, não adianta conversar, não adianta chamar a atenção, o coração está obstinado. E quando obstinou, não adianta, ele vai fazer. O que nós precisamos é orar. Uma vez eu fui atender uma pessoa numa determinada situação, e lidando com essa pessoa, também pensando na questão de um divórcio, chegando lá, Deus falou comigo assim, eu escutei Deus falando comigo assim: filho, é igual um passarinho que quer voar. Deus me deu uma imagem de um passarinho dentro de uma gaiola e com a porta aberta. E quando a gente estava no aconselhamento para tentar demovê-lo da decisão que ela havia tomada, Deus me deu uma imagem e colocou a revelação no meu coração. Eu olhei para aquela pessoa e falei o seguinte: você quer voar, não quer? Foi a primeira vez que ela, de cabeça baixa, olhou nos meus olhos e falou assim: pastor, eu quero voar. Eu fiquei muito tempo preso. Eu quero voar. E naquele momento eu terminei o aconselhamento. Naquele momento eu falei assim: então não tenho mais nada a falar com você. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Estarei orando por você. E fui embora.
Pastor, mas espera aí, poxa, veja, eu não estou sendo incoerente. Talvez você pense assim, mas você está sendo incoerente. Eu vou te mostrar que o primeiro homicídio da Bíblia foi de um coração obstinado, de um coração invejoso. E que Deus disse para Caim, Deus advertiu Caim, e falou com Caim assim: vejo que o pecado está à tua porta, e cabe você dominá-lo. Olha que coisa incrível, não foi Deus que dominou o coração de Caim. Deus advertiu Caim, e Deus disse a Caim: domina o seu coração, porque o pecado está à tua porta. O que Caim fez? O que ele fez? Ele matou o seu irmão, porque ele estava obstinado. Ele tomou a decisão de matar o seu irmão. A escolha é minha e sua sempre. Mas o que nós precisamos entender, queridos, se a gente quer ter uma vida de verdade, vitoriosa em todas as áreas que a gente está vivendo, nós precisamos saber exercer a escuta. Nós precisamos saber ouvir. E andar sobre aquilo que nós ouvimos. E quando falo que você ouvir, não é ouvir com um sentimento do teu coração, como quem diz assim: eu quero ouvir esta palavra. Muitos, no tempo lá do Antigo Testamento, eles buscavam os profetas que falavam o que eles queriam ouvir. E todos os profetas que falavam segundo a voz de Deus, eles queriam matá-lo. Se o que você ouve faz você querer matar alguém, pare e pense, se de verdade você não está fechando teu coração para aquilo que de verdade você precisa aprender a ouvir. A solução não é matar o profeta. A solução é ouvir o profeta. Quem fala muito o que você quer ouvir, não ama você. Não se importa com você. Não está interessado em você. Ou talvez esteja interessado com o benefício que você pode trazer para ele. Mas quem fala em amor com você, esse se importa com você. Esse cuida de você. É tão simples você entender no relacionamento de um pai com um filho. Muitas das vezes a gente tem que falar coisas para os nossos filhos que nós não gostaríamos de falar. Mas é preciso falar, porque nós amamos o nosso filho. Mas se nós formos pais inconsequentes, nós simplesmente deixamos os nossos filhos fazer o que eles querem fazer. E daqui a pouco os nossos filhos estão mandando em nós e dizendo o que nós deveremos fazer. Estava em Juiz de Fora, o Pedro era menor, Pedro devia ter talvez 7, 8 anos, e estávamos de férias na casa da minha mãe, revendo alguns amigos, e o culto lá 19h30, e a gente estava legal, estava bacana, conversar, comer coisas gostosas. De repente, o Pedro estava se divertindo, não sei se você vai lembrar disso, mas de repente estava dando a hora para tomar banho, para ir por culto. Eu estou de férias, pastor, mas estou de férias. E nós falamos assim: Pedro, vamos embora, filho, vamos lá, vamos tomar banho que tem culto hoje. E o Pedro falou assim: pai, eu não quero ir não, deixa eu ficar. Não, filho, vamos, o pai já falou com você, vamos embora. Lembra, Pedro? Mais ou menos. Aí ele temava em não querer ir. E aí entrou a minha vizinha, tentando mediar o negócio. E a minha vizinha começava comigo assim: lá eu sou o Dudu em Juiz de Fora. Dudu, deixa ele aí, tadinho do menino. O menino quer brincar. Tadinho do menino, tadinho do menino, tadinho do menino. Eu não sei o que ela falou, eu fiquei bem enfesado. Eu só sei que eu respondi, ela falou assim: é para isso que ele tem um pai, para dizer o que ele precisa e não precisa fazer. Ele não tem idade para decidir o que ele quer. E ele vai comigo. Filho, vamos embora. Lembra, filho? Não, você era novo. Quantas vezes ele disse para mim que não queria ir à igreja? Lembra, filho? Não? Pai, deu amnésia?
Quantas vezes esse cara falou comigo que não queria ir para a igreja? E quantas vezes eu tinha que falar, arrume e vai. Isso é inegociável. A gente negocia qualquer coisa, mas isso é inegociável. Amanhã, se ele fizer 18 anos, ele toma a decisão por ele mesmo. Mas eu ensinei princípios para ele. Eu corrigi. Eu mostrei a paixão do meu coração para ele. Meu coração se abriu para ele, para a Sofia e para qualquer um de vocês. Eu estou dando oportunidade para que ele queira ser como eu, e viva e se torne melhor do que eu sou. A escolha é dele, como da Sofia, como a escolha de qualquer um de vocês. Porque é assim com Deus. Deus abre o coração dele para a gente. E todas as vezes que nós permanecemos naquele lugar, ouvindo Deus, a gente está conhecendo o coração de Deus. E todas as vezes que a gente conhece o coração de Deus, a gente conhece o nosso coração. E todas as vezes que a gente vai conhecer o nosso coração, a gente vai falar assim, rapaz, Deus, crie em mim um coração puro. Crie em mim um coração novo. Perdoa-me, Pai. E é o processo que se abre para Deus transformar a mim, transformar você. O segredo está em ouvir. O segredo não está em fazer. Sabe qual é o grande problema de pessoas muito criativas? Ou muitos hábeis em fazer as coisas? É porque ele tem a facilidade de fazer muitas coisas. É porque ele tem a facilidade de fazer muitas coisas, talvez ele tenha dificuldade de ouvir. Uma pessoa muito criativa, Deus começa a falar assim, ó, eu gostaria que você desenhasse o sol. Aí já pensou o sol. O sol dele já está com a paisagem, com aquela questão toda, mas o Senhor já falou com ele, eu queria que você fizesse um sol. Só um sol. E nada mais do que um sol, numa folha de papel branca. Mas ele pensou no sol, numa paisagem linda, da praia. Ele não ouviu o restante. Ele começou a fazer o sol. Vem cá, o desenho dele vai ficar lindo? Maravilhoso. Mas foi o que Deus pediu? As duras penas eu aprendi e tenho aprendido. Que muitas das vezes Deus fala com a gente algo e a gente fantasia sobre aquilo que Deus fala. É mais ou menos assim. Deus fala com você. Esse ano você vai conhecer o seu esposo ou a sua esposa. O que Deus falou? Que esse ano você vai conhecer quem? Seu esposo ou sua esposa. Foi isso que ele falou? O que você colocou em cima disso? O que você colocou em cima disso? Ele é loiro, alto, gordo, baixo, rico, pobre. Não, pobre você não pensa, você pensa rico. Você só pensa rico. Ele tem um carro, tem um Camaro. Tem um Camaro amarelo. Ele vai vir, é meu príncipe. E aí você fantasiou que Deus vai fazer você casar com um homem moreno, de olhos azuis e dono de um Camaro amarelo. Mas Deus só te falou que você ia conhecer o seu esposo, mas você jura de pé junto que Deus falou que essas outras coisas você acrescentou e fala que Deus disse que Ele ia fazer assim. E aí o que acontece? Frustrações. Por quê? Porque Deus disse e não fez. Ele não fez o que você imaginou a mais. Você está entendendo? O problema está onde, hein? Ouvir. Veja, olha que interessante. Tiago 1, 26, abre lá por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vai dizer assim para a gente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que interessante, essa palavra que está falando aqui, obediência, olha como ela é no original. Ela é uma palavra grega, que tem a primeira parte dela, que significa upakoi. E a segunda palavra é upo. Significa sujeito, upakoi, e okuou, ouvir. Portanto, obedecer é sujeitar-se a
ouvir. Fala assim, obedecer é sujeitar-se a ouvir. Como eu obedeço? Se eu me submeto a ouvir. Se eu não ouvir, eu tenho dificuldade de obedecer. Mas o que está tirando de nós esse período de ouvir Deus? Se não um tempo que parece que cada vez mais ele vai ficando menor. Eu estou convencido de uma coisa. Durante muito tempo eu ouvi várias pessoas falarem comigo assim: pastor, eu não tenho tempo. Ele me passou a agenda. Ele me pegava a agenda e falava assim: pastor, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. A Isabelle, né? Isabelle acorda o quê? 5, não é? Que horas? Mas ela acorda para fazer o almoço, que ela falou. Não? Às vezes. Então, vamos ajudar a Isabelle. Ela acorda 5 horas para poder adiantar o almoço. Mas ela vai entrar no trabalho que horas? 8 horas. Ou qualquer outra pessoa que acorde 5 horas e que vai sair do seu trabalho a partir das 18 horas. Trabalhou muito? Muito ou não? Eu ouvi muito tempo as pessoas falar comigo assim: pastor, não tem tempo. E durante muito tempo eu concordei com ela que ela não tinha tempo. Hoje eu discordo profundamente. Por quê, pastor? Porque se a gente não mudar a nossa concepção, você está colocando a sua força no seu trabalho. E você não está colocando a sua confiança nele. Você dedica o maior tempo seu no seu trabalho e nas coisas que você faz, que cansa você. E você trabalha um tempo menor, ou tempo nenhum, ou talvez você só tenha um tempo do culto para orar e ouvir uma palavra. E você quer mover em fé. Quando você vai colocando força no seu braço, você vai cansar. Vão vir as tempestades, que vêm para todo mundo, e vai atemorizar você. Mas no meio da tempestade, o que você precisa fazer? Agir em fé. Mas se você não ouviu, que fé você vai ter para te sustentar no meio das tempestades? Quando o Senhor fala para nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Ele está falando sério. O problema é que talvez a gente pense assim: não, a oração boa é a oração de 1 hora. Não pensa mais assim. Às vezes a pessoa ela quer falar que ela é espiritual pelo tempo que ela ora. Não pensa assim. A sua oração é a sua intimidade com o Pai. Independe do tempo que você está com Ele. Mas é ouvir o que Ele tem a te dizer. Quantos de vocês oram assim? Vocês acordam pela manhã e vocês logo fazem uma oração. Eu acho que talvez a maioria da oração minha e sua é: Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe agora no meu trabalho, guarda a minha família, eu te agradeço pelos alimentos, em nome de Jesus, amém. Essa eu acho que deve ser a oração mais básica que todo mundo faz ao acordar pela manhã. Essa oração é alguém que está buscando conhecer o coração de Deus? É ou não é? Não. Como é a oração de alguém que quer buscar o coração de Deus? Pai, qual é a boa de hoje? O que o Senhor tem para me dizer? O que nós vamos fazer junto hoje? Estou saindo para trabalhar. O Senhor quer me dar alguma direção? Senhor, Pai, eu estou passando um problema difícil. O Senhor sabe que o desemprego está batendo na porta. E aí, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala alguma coisa a esse respeito. É diferente você falar assim: Pai, me abençoa. É como quem fala: Pai, me abençoa, quem olha o Pai lá em cima, lá nas nuvens. Aí você olha para as nuvens. É que tem uma cena meio hilária, né, de Hollywood. Aí ele vai descendo sobre a nuvem e ele vem. Aí ele chega pertinho de você, ele cochicha no seu ouvido. Tá bom, Pai, tá bom. Mas Ele está dentro de você. Então, nesses momentos todos, nós podemos falar com Ele. Lá no seu trabalho,
está uma situação difícil para resolver, o Espírito Santo de Deus é a palavra de sabedoria e de conhecimento. Por que você não pergunta para o Senhor? Quantos de vocês que já perderam chave e perguntou para Deus onde que você esqueceu? Eu faço isso quase todos os dias. Ele me mostra. Quantos de vocês que saem para estacionar o carro e falam assim, pai, arruma uma vaga para mim? Eu faço. E ele sempre arruma. Veja, isso é relacionamento diário, constante. Mente cativa a ele, constante. Vai sair, vai trabalhar, você é vendedor externo. Adenilson, vai vender o remédio. Pai, o que o senhor tem para mim? Você vai vender algo do balcão? Senhor, fala para mim. Recebeu uma notícia ruim? Pai, o tempo inteiro eu tenho comunhão com Ele. O tempo inteiro eu estou falando com Ele. O tempo inteiro eu me relaciono com Ele porque Ele está dentro de mim. Mas as coisas só vão começar a mudar a partir do momento que você começar a ouvir, a escutar o que Ele tem para te dizer. Irmão, para a gente estar orando, se você está vivendo um tempo confuso, se você está vivendo um tempo onde o seu coração é angústia, se você está vivendo um tempo de incertezas, você precisa aprender a ouvir. Agora, querido, tem algumas pessoas que já ouviram, mas ele obstinou no coração. Então, para esses que obstinaram no coração, eu tenho aprendido algo. Algumas coisas você vai ter que sacrificar, se você quiser andar com o Senhor. Algumas pessoas, elas andam, e porque elas avançam alguns processos em Deus, eu tenho entendido assim, elas chegam em um determinado momento que elas vão precisar saber a quem eu quero agradar, ao fulano ou a Deus. E se a minha decisão for Deus, então existem algumas situações que elas precisam morrer nas nossas vidas, elas precisam terminar. Então eu preciso saber. Mas Deus olhou para Abraão e pediu a Abraão aquilo que ele havia dado. Por que Deus pede a Abraão o filho que ele havia dado? Já parou para pensar que algumas bênçãos que Deus tem te dado roubou o primeiro lugar de Deus no seu coração? Já parou para pensar que algumas coisas que você recebeu de Deus em oração, em escuta, uma bênção que Deus te deu, aquilo foi se tornando tão forte, tão forte, tão forte em você, que você abandonou o seu Senhor. E que você agarrou a bênção e esqueceu do abençoador. Quando essas coisas acontecem, Deus vai te pedir seu Isaac. Deus vai pedir a você, me entrega o teu Isaac, para a gente voltar a ter aquele nível de relacionamento que tínhamos. Para a gente voltar a andar como andávamos antes. Porque eu quero o seu coração inteiro, eu não quero o teu coração por partes. Abraão não pensou duas vezes, Abraão, ele tão logo fez, crendo no caráter de Deus, que ia ressuscitar o teu filho. Mas ele não hesitou em obedecê-lo. Ele se moveu em fé e obedeceu. E a bênção gerou sobre ele bênção. Ou melhor, a obediência gerou a ele bênção. Ele não apenas teve o direito de continuar com o filho, mas se cumpre a promessa que Deus havia estabelecido para ele. Deus nunca quis o filho de Abraão. Deus só queria o coração de Abraão. E na hora que Abraão ele entregou o seu coração para ele, ele não perdeu o filho, mas ele ganhou um relacionamento com o pai. E ele ganhou um nível mais alto de começar a viver as promessas que Deus havia feito para ele. Queridos, eu quero passar um tempo orando com você, mas eu quero fazer algo diferente. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você ficasse em silêncio.
Eu creio que o Espírito de Deus vai falar com você, sem que ninguém coloque a mão sobre você. Nós vamos aprender a escutar. Deus fala. Mas antes de fechar os olhinhos, vem cá, deixa eu dar algumas orientações para vocês. Eu vou estar orando, e eu gostaria que você fizesse perguntas para Deus. Muitas das vezes, as respostas de Deus, ela pode vir com uma frase que vem na tua mente, um sentimento que brota dentro de você. Talvez o Senhor pode trazer um texto bíblico sobre você. Algumas percepções que Ele nos dá, que talvez a gente passa batido, a gente fala assim, porque a gente quer que Deus, Ele sei lá, que tem uma fumaça que vem aqui, você vê o anjo passando, eu vi o anjo e ele veio com um rolo para mim e me diz. Ele pode falar dessa maneira, mas na maioria das vezes ele fala de dentro para fora, é de dentro do teu coração. Você sente Deus em você, você tem impressões de Deus sobre você. E muitas das vezes essas impressões, elas podem vir seguidas de algumas frases, de um sentimento forte. Então, quando você receber uma palavra, eu gostaria que você anotasse em algum lugar, que você guardasse em algum lugar. E se você depois quiser que eu ore por você, eu vou estar orando por você sobre aquilo que Deus revelou a você. É interessante, domingo passado eu estava aqui orando. Eu oro sempre aqui embaixo. Quando você não me vê aqui, eu estou aqui embaixo do altar orando. Ele estava orando e fiz uma pergunta para Deus assim: Deus, só quer falar algo específico para alguém essa noite? E Deus me deu um nome, que eu até esqueci o nome, que é o nome Mona Lisa, que é um nome. Eu até confesso que quando veio Mona Lisa, eu falei assim, meu Deus, Mona Lisa, nome difícil, né? Sei lá, mas amém, vou arriscar. E Deus me falou camisa verde, Deus me falou pessoas com pensamento de morte. 3 coisas que Deus me falou, frases. Cheguei no culto, falei assim, olha, Mona Lisa faz sentido para algum de vocês? Me parece que 3 pessoas falaram comigo sobre Mona Lisa. Camisa verde faz sentido, não fazia nenhum sentido para mim, mas para aquelas pessoas faziam. E eu me lembro que quando eu estava orando com uma pessoa de camisa verde, eu falei assim, não me fala nada, deixa eu ouvir do Espírito. E orando por ela, eu fiz uma pergunta simples ao Espírito de Deus, Pai, o que o Senhor quer falar com essa pessoa? E Deus começou a trazer fatos e acontecimentos a respeito da vida daquela pessoa. E eu disse, eu tenho uma impressão que Deus está falando isso. Tem a ver para você? Tem tudo a ver. Então eu orei sobre aquilo que Deus trouxe de revelação. A gente precisa mover em fé, que Ele está dentro de você, e que Ele fala com você. Então não duvide que Ele vai te dizer algo. Apenas creia, que Ele ama você, Ele quer falar algo específico a respeito da sua vida. Amém? Glória a Deus. Pode subir uma canção bem suave. Espírito Santo, eu quero pedir algo, Senhor. O Senhor que habita dentro de nós, o Senhor que é Deus em nós. Voz de trovão dentro de nós. Voz do vento. Aquele que fala no silêncio. Aquele que traz as impressões. Espírito do meu Senhor. Deus presente em nós. Eu quero pedir-lhe que o Senhor comece a falar com os teus filhos. E que o Senhor comece a trazer respostas às suas perguntas. Imprimindo e selando no espírito dos teus filhos, ó Deus, o selo do fogo, a impressão do Senhor, conforme a sarça que ardia em fogo e não se queimava. Por isso o Espírito Santo de Deus traz as respostas às perguntas, ou até mesmo faça eles enxergarem o que não viram, reconhecerem o que ainda não conhecem. Passe um tempo em silêncio ouvindo Deus. Uma impressão que eu tenho aqui agora é que algumas pessoas estão perguntando a respeito sobre uma decisão de emprego. O que eu faço? Que porta que eu entro? Essa é só a impressão que eu tenho. Eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu tenho a impressão que alguém pergunta a Deus nessa noite isso. Qual porta?
Uma outra impressão que eu tenho é alguém fazendo uma pergunta para Deus, e a impressão que eu tenho é uma perna, talvez uma perna direita, e alguém talvez perguntando a Deus se Ele pode curar. Se você é essa pessoa, eu quero que você ponha a mão na perna. Eu ministro em nome de Jesus Cristo cura sobre você. A gente amaldiçoa essa enfermidade em nome de Jesus. Nós liberamos agora e ligamos sobre você a saúde da perna, dos músculos, dos ossos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.